Você que tem filho em idade escolar, você sabia que os cuidados com a visão é super importante? Às vezes pode até prejudicar se não tiver um bom acompanhamento com o oftalmo? Pois é, e a nossa oftalmologista oficial, doutora Renata Correia, vai estar te informando sobre esse assunto. Veja só. Bom, gente, o programa Plantando Ideias está aqui com a nossa oftalmo oficial, que é a doutora Renata Correia, e vai estar falando para nós sobre os cuidados na visão. Principalmente, nós vamos focar essa matéria sobre na idade escolar e também falar um pouquinho sobre lente de contato. A doutora Renata já falou para nós sobre o teste do olhinho, que o recém-nascido tem que fazer, mas a gente vai estar sempre falando um pouquinho quando que a mamãe tem que levar realmente a criança no oftalmologista. Lembrando, mamãe, que são todas as crianças, não é quem tem dificuldade ou quem não tem. Toda criança tem que ir no oftalmo, né? Doutora Renata, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada, Daniela. Então, como eu tinha falado no programa anterior, é importante fazer o teste do olhinho no recém-nascido, repetir o exame com 1 ano de vida. Aí o próximo exame ele vai ser feito entre 4 e 5 anos de idade, com o início da alfabetização, que hoje está cada vez mais precoce. Então, a criança entrou na escolinha, está aprendendo letrinha, número, é a hora da gente fazer um exame. São todas as crianças, não tem exceção. Todas as crianças, mesmo que não tenham queixas. Como a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, às vezes tem crianças que têm graus baixos que elas não vão ter queixas. Elas não vão ter queixas de dificuldade para enxergar. Mas o que acontece? Se ele não for reconhecido, esse grau, não for prescrito óculos, essa criança ela vai ter um desinteresse pelo aprendizado, porque o aprendizado se torna mais difícil. Um grau baixo, às vezes ela não vai perceber que é tão difícil para enxergar, mas na hora de aprender as letras, ela vai ver um pouco embaralhado, isso vai tornar realmente o aprendizado difícil. São crianças que começam a ficar com preguiça de ler, preguiça de estudar, e às vezes é só a falta de um óculos. E às vezes ela não sabe discernir isso, a criança. Geralmente ela não queixa isso não. E outra coisa é que a criança ela pode ter grau alto num olho e não ter grau nenhum no outro olho. Essa situação, se ela não for reconhecida e tratada com óculos, se for necessário até tampão, o olho do grau mais alto ele não vai desenvolver a visão, porque o nosso cérebro prioriza o olho que tem mais facilidade para enxergar. Então, o olho que tiver grau menor ou que não tiver grau vai desenvolver a visão naturalmente. Como eu tinha falado, a visão se forma até os 7 anos de idade e o outro olho ele vai ficar prejudicado. Se isso não for reconhecido até os 7, 8 anos de idade, a criança vai chegar na adolescência, na fase adulta, com dificuldade para enxergar nesse olho irreversível, que é chamada de ambliopia, que é o não desenvolvimento neurológico da visão. O olho é normal anatomicamente, mas a visão não se desenvolve e depois, infelizmente, não tem tratamento. Doutora Renata, mas lente de contato, por exemplo, é indicado para quem tem 12 anos, acima de 12 anos. Tem algum cuidado que a gente tem que ter? Ela pode quebrar? Vamos ser sinceros assim, às vezes a gente tem medo. Será que quebra? Como que funciona isso? Hoje em dia, as lentes de contato mais prescritas são as lentes de contato gelatinosas. Depois nós vamos gravar um programa só sobre esse assunto. Elas são molinhas, elas não machucam o olho nesse sentido de quebrar, não. Mas existem lentes rígidas, sim, que pode, claro, que se não tiver um cuidado, vir a machucar o olho no caso de um trauma. Mas o mais importante no caso da prescrição da lente de contato é que a adaptação seja feita por um profissional, um médico oftalmologista, que vai poder orientar o pai ou o próprio paciente sobre os cuidados, riscos de infecção, que são as coisas que a gente mais se preocupa com o usuário de lente de contato. Risco de infecção, mau uso. Então, o médico ele vai poder orientar direitinho, escolher a melhor lente. Nós temos lentes de materiais diferentes, curvaturas diferentes, então o profissional vai poder escolher a melhor lente para cada olho e poder orientar bem o paciente. E também um adulto, né, o adulto jovem, como que é? Tem algum cuidado nessa área aí? Quando a gente já atinge a faixa etária dos 25, 30, 35 anos de idade, a importância de continuar fazendo o exame oftalmológico anualmente é porque nessa faixa etária aparecem outras doenças que são prevalentes a partir dessa faixa etária, como o glaucoma, por exemplo, que é o aumento da pressão intraocular, principalmente em pessoas que têm casos de glaucoma na família, tem que ficar mais atento a partir dos 25, 30, 35 anos de idade. Sempre que for ao médico, né, uma vez por ano, medir a pressão, que é uma prevenção para o glaucoma.
Então, assim, o oftalmologista é um médico que a gente tem que visitar uma vez por ano, né? Isso é regrinha, né? Uma vez por ano, preventivo, mesmo que não esteja sentindo nada, isso deveria fazer parte da rotina mesmo, né? Preventiva de todo mundo, desde a infância até a idade adulta, o idoso também, que nós vamos falar na próxima edição, não vou falar do idoso. Isso, tá bom. Doutora Renata, para a gente finalizar, as pessoas também, adulto dirige, é muito complicado esse negócio de você não estar enxergando direito e dirigir, isso é um risco muito grande, então realmente a pessoa tem que visitar seu oftalmologista. Hoje em dia, aliás, quando a pessoa vai renovar a carteira de motorista, os médicos estão cada vez mais exigentes com a qualidade de visão dos pacientes. Eu recebo muito paciente no consultório que foi renovar a carteira e não conseguiu. Então é importante manter o seu exame oftalmológico atualizado anualmente, para prevenir doenças, para estar sempre com o óculos no grau certo, para estar enxergando com a melhor qualidade possível.